A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos no mês de setembro, que conhecemos como o mês da Bíblia. E não podemos deixar de fazer uma referência ao tema proposto para a nossa reflexão. Todo ano, a igreja escolhe um livro para ser refletido durante o mês de setembro. E neste ano, somos convidados ao estudo da Carta de São Paulo aos Gálatas, que tem como lema: todos vós sois um só em Cristo. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Para compreender esta carta de Paulo, nós precisamos conhecer um pouco dessa comunidade, a comunidade dos Gálatas, a sua história, os desafios que ela teve que enfrentar. Nós não temos dito que a palavra de Deus está enfronhada de vida, é a experiência da vida de uma comunidade, assim também é a carta de São Paulo aos Gálatas. Façamos também nós a experiência de perceber a relação da carta de São Paulo com a nossa realidade, porque não é uma coisa a ser contada como que antiga. A palavra de Deus é sempre atual. As semelhanças e os desafios comuns. Só assim nos perceberemos como destinatários de uma mensagem de fé, de esperança. A carta aos Gálatas é para nós hoje, fala a nossa realidade. Então comecemos esse estudo, e a melhor forma é conhecer o cenário que a comunidade de Gálatas vivia naquele tempo em que Paulo escreveu esta carta. Aquela comunidade pertence a uma região com o nome Galácia, por isso Gálatas. Os Gálatas são um povo sofrido, que foi dominado pelo Império Romano 2 séculos antes de Cristo. E desde então, sempre esteve subjugado pelo poder político e econômico. Este povo era de uma província rural, agrícola e também pecuária, pequenos rebanhos. Produziam com abundância cereais e vinho, e a fonte principal de riqueza era a produção de lã. Veja como era um povo então da roça.
uma região rica para a época. Mas o Império Romano e os mercadores ficavam com a maior parte da produção. A maioria da população estava submetida à escravidão do Império Romano e viviam na miséria e sofrendo espoliação e violência dos governantes de então. O povo sofria o regime da escravatura do Império Romano e era obrigado ao trabalho duro, que o fazia sofrer, sem falar dos altos impostos a que estavam submetidos. O povo era então sistematicamente oprimido e sofria todo tipo de violência. A religião e a cultura daquela época também eram impostas pelo império. O imperador era exaltado como Deus, com poderes divinos. E exatamente neste contexto que Paulo anuncia o Evangelho de Jesus crucificado, introduzindo uma nova verdade que tinha a intenção de modificar esta situação de escravidão. No lugar do vínculo senhor-escravo, Paulo, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, propôs o da irmandade e o da liberdade. Paulo escreve uma carta dirigida à comunidade que, além dos problemas sociais, ainda enfrentava desafios internos, desafios religiosos, devido à presença de fiéis oriundos do judaísmo na comunidade e que tinham dificuldade em deixar as suas antigas tradições e assumir a nova lei de Jesus Cristo. Não mais dente por dente, mas a supremacia do amor. E o objetivo de Paulo é que a comunidade volte a viver na liberdade, na igualdade, na unidade, à luz da vida trazida por Jesus ressuscitado. A comunidade vivia momentos de crise quando Paulo escreveu aquela carta. E alguns membros da comunidade se voltaram então contra Paulo e o seu evangelho. Por quê? Porque tinham a tradição judaica e não concordavam com a novidade. Os judaizantes queriam impor aos gálatas convertidos ao cristianismo os costumes judaicos, a observância da lei, a circuncisão, que gerava divisão e desigualdade entre eles. Este grupo, no dizer de Paulo, os judaizantes, desvirtuava o evangelho, porque Cristo propõe superar todas as desigualdades e discriminações. E Paulo afirma: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos somos um só em Jesus Cristo quanto à importância de cada um. Este versículo é chamado hino batismal, porque resume tudo o que está escrito na epístola, naquela carta, e é um programa de vida para Paulo no chamamento à conversão do verdadeiro evangelho. Todos somos filhos de Deus. Em resumo, é isto. A carta aos Gálatas, então, foi escrita com muita emoção, como uma resposta de Paulo naquele contexto conturbado, tanto social como internamente a comunidade, contexto religioso. Por isso, a carta revela a situação pela qual as comunidades gálatas estavam passando. Era importante para Paulo que a comunidade se convertesse e voltasse à prática do amor, da igualdade, da unidade, porque o evangelho não fomenta divisão, mas soma para a unidade. Assim é a palavra de Jesus Cristo. Ficam então alguns questionamentos para nós, a partir deste contexto da comunidade de Gálatas. Veja como é interessante nós entendermos o contexto. Existem problemas semelhantes vivenciados por nós cristãos hoje, como viviam os Gálatas. O que tem provocado divisão e desunião entre nós na igreja? E será que nessa pandemia o povo não sofre também o jugo dos poderosos? Paulo denuncia as incoerências da vida comunitária
E os pecados sociais, a desigualdade, o racismo, a indiferença, os sofrimentos, o negacionismo e desrespeito à vida, e não são problemas de ontem e de hoje? Para Paulo, o evangelho tem que ser vivenciado na prática. Quando ele diz que, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus, que é tema do mês bíblico que estamos refletindo, ele faz uma referência a todos nós batizados. O batismo com o qual o cristão é revestido significa que todos são filhos de Deus. Então não se justifica nenhum racismo, nenhum negacionismo, nenhuma indiferença. E que todos são um só em Jesus Cristo. E qual é o verdadeiro evangelho que tem base na Escritura que Paulo anuncia? É o que iremos refletir em nosso próximo programa. Veja como a palavra de Deus está enfronhada de vida. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.